Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo de Churrasco. Eu sou o Rafael Augusto e esse vídeo vai ser um vídeo com pouquíssima edição. Eu vou deixar aqui atrás o chroma key que eu uso mesmo para usar nos vídeos que eu faço, quando eu quero usar algum chroma key, etc. Tá? Mas eu preciso fazer esse vídeo rapidamente para postar ele o quanto antes, porque ele é um assunto diferentemente do que normalmente eu faço. É um vídeo sobre um assunto do momento, um assunto que está ocorrendo agora. Para quem não sabe, eu participo do programa de suporte do fórum do YouTube. Então eu sou responsável, o usuário vai lá, coloca uma pergunta, eu sou responsável em responder essa pergunta, responder dúvidas, não só sobre a questão de, não só sobre para quem usa o YouTube para divulgar os seus vídeos, publicar os seus vídeos, mas também para usuários comuns que apenas querem assistir vídeos. E não sou só eu, é uma equipe, já várias pessoas, então existe o fórum do YouTube e lá eu atendo essas pessoas. Então eu queria dar uma posição, fazer uma posição, não uma posição oficial do YouTube. Eu não estou aqui falando como uma posição oficial do YouTube, eu estou aqui falando como Rafael Augusto. E também não uma posição oficial do grupo que atende no YouTube. Já fique claro isso de início, para que não haja nenhuma confusão. Primeira coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: você que assiste um vídeo de um YouTuber, não é porque ele tem 1 milhão, 2 milhões, enfim, 100 milhões de inscritos, quando alguém alcançar isso não o torna especialista de absolutamente nada. Nem do próprio YouTube. Ele não quer dizer que ele seja especialista em regras, em termos, como que o YouTube rege e como o YouTube funciona. Principalmente no que diz respeito à parte de segurança, à parte de suporte. Não faz dele um especialista. Então, você achar que só porque um YouTuber de 5 milhões, de 10 milhões está falando alguma coisa sobre o próprio YouTuber, isso não necessariamente é a verdade. Muitas das vezes eles têm um entendimento bem pequeno. O que acontece? Recentemente, então, surgiu um canal que ele descobriu que 2 canais estavam escondendo os vídeos dentro de outros sites. Então, no caso ali, ele descobriu que estava sendo escondido dentro de um vídeo de anime. Então, na hora que você clicava para dar o play no vídeo de anime, o play não acontecia, porque, na verdade, esse play rodava um vídeo do YouTube de background. Então, esse vídeo começava a executar. Na hora que você não deu play, então isso é comum, às vezes acontece, você aperta o play e não funciona, você vai lá, aperta de novo e roda e você não sabe que está rodando um vídeo ali atrás. Esses vídeos iam para a aba em alta do YouTube e foram 2 canais, Café e Cinema e o Joãozinho do Vine. Primeiro erro que a maioria dos youtubers que falaram sobre o assunto, e não só youtubers, as pessoas nos comentários começaram a falar, é que o usuário que fez esse vídeo, eu vou colocar o vídeo na descrição para vocês verem o vídeo revelando isso, fica parecendo que ele descobriu. O YouTube não sabia disso e este usuário descobriu uma falha no YouTube. E que o YouTube não sabia. O YouTube achava que era um bug porque iam uns vídeos muito estranhos para a home do YouTube, para o em alta do YouTube. Ah, é mesmo? A gente do YouTube não sabia que existia isso. Então olha esse print aí. Esse print é uma resposta minha do mês 10 de outubro do ano passado para um usuário que chegou ao fórum do YouTube falando assim que estavam aparecendo no histórico dela, no histórico dele, vídeos que ele não tinha visto. Então eu não visualizei esses vídeos e esses vídeos estão aparecendo no meu histórico. Vocês viram qual foi a minha resposta? Isso acontece exatamente porque você entra em alguns sites logado na sua conta no YouTube, quando entra lá e executa esse vídeo em background, esse vídeo vai para o seu histórico. Isso já é sabido do YouTube há muito e muito tempo, antes mesmo dessa data aí. E várias vezes a gente falando quais são os possíveis acontecimentos que isso pode ocorrer. Como, por exemplo, você deixar sua conta logada no computador da sua casa, chegar o seu primo na sua casa e começar a ver vídeos da galinha pintadinha. Aí vai aparecer no seu histórico que você viu vídeos da galinha pintadinha, vai aparecer, começar a recomendar vídeos referentes ao que essa pessoa assistiu.
Mas há também a possibilidade, e grande possibilidade, de você estar num site e estar rodando um vídeo em background. Isso é conhecido pelo YouTube. Então, por favor, parem de ficar falando que o YouTube não tá nem aí, que o YouTube não sabe disso, que quem descobriu foi esse usuário, que isso é mentira. Isso nunca não aconteceu. Você acha mesmo que o YouTube não sabe disso? Eu acho muito engraçado quando muitos YouTubers e não YouTubers também, pessoas vão ao fórum ou vão nos comentários de vídeos de YouTubers, o quanto eles entendem sobre o YouTube, sobre segurança do YouTube, sobre tudo, o quanto é a capacidade que eles entendem. Eu fico pensando assim que se eu fosse o presidente do YouTube, se eu fosse um dos acionistas da Google, eu iria falar assim, espera aí, manda todos os executivos que estão no YouTube, engenheiros, todo mundo, analistas, embora, e vamos contratar esse pessoal aqui. Vamos contratar esse pessoal que comenta. Porque eles entendem demais de todo o sistema. Mas na verdade não é, né? Isso não acontece porque exatamente o que eles estão falando ali não condiz com a realidade. Existem dois tipos de YouTubers que falam sobre o YouTube e de forma equivocada. Existe aquele que é pautado pela ignorância mesmo, ele não sabe o que está falando, ouviu alguém falou, que alguém falou e deduziu alguma coisa e falou. Ou existe aqueles que conhecem, têm um conhecimento sim, só que ele quer jogar pra galera, ele quer ir na onda de que falar mal da plataforma traz audiência. Então vamos falar que o YouTube não tá nem aí, que nós produtores somos coitados e etc, etc, etc. Ou então fazer como alguns fazem, chamar a equipe que ajuda o YouTube de filho da puta, de não sei mais o que, de xingar, que arrombado e não sei mais o que. É só você olhar aí. Não tô falando de canaizinhos de 1.000, 2.000, 5.000, 100.000 inscritos, não. Tô falando de canais de 1 milhão, de 5 milhões, de 10 milhões, que usam esse palavreado. Nem conhece a gente. Vocês nem nos conhecem, vocês nem sabem qual o trabalho que a gente faz. Vocês não têm ideia como que funcionam as coisas. Mas para xingar é bom, né? Porque xingar vai trazer audiência, vocês vão colocar lá como os revoltados, como os revolucionários do YouTube agora. Né? Isso é um absurdo. Então, para ficar claro, mais uma vez claro, a gente já conhece dessa prática há muito tempo. Se a gente que é do fórum para atender já conhece, você imagina o setor de segurança do YouTube, há quanto tempo que a gente já conhecia essa prática, essa forma de tentar enganar o sistema. Tá, mas então o YouTube, por que o YouTube não divulgou uma nota, não fala sobre que ele sabe sobre isso, etc? Simples. Sabe por quê? Antes que isso acontecesse, antes que isso fosse, antes do anúncio, né, de que foi descoberto a forma de enganar o em alta do YouTube, o em alta do YouTube era atacado, ou era roubado o em alta do YouTube através desses métodos, mais ou menos 3 vídeos por dia. 2, 3 vídeos por dia. Variava, tá? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Ontem, após esse método ficar amplamente divulgado, bateu o recorde. Tinha 7 vídeos em alta do YouTube brasileiro de canais que estavam usando esse método. Vocês têm que entender, mais uma vez eu volto, o fato da pessoa, de um youtuber, ter 1 milhão, 5 milhões, não faz dele autoridade em absolutamente nada. Muitas vezes quem está falando nunca trabalhou numa empresa. Ele não trabalhou numa administração de uma empresa, nunca administrou nada. Nunca trabalhou num setor de chefia, de administração, de análise. Muito menos num setor de análise de segurança. O YouTube, obviamente, ele não vai divulgar que existe essa falha. Ele não vai divulgar, olha, nós estamos trabalhando, há uma falha no YouTube que se você colocar o seu vídeo num iframe dentro de um site e tal, e a área for clicável e clicar, ele pode rodar atrás com volume no mudo e etc, 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 e você vai para o em alta do YouTube. Ele vai falar isso para quê? Para ser extremamente bombardeado de pessoas fazendo isso? Esse é o motivo por que o YouTube se manteve calado. Ele sabia disso.
A gente sabia que isso acontecia. Ah, mas então quando vocês detectam isso, os canais não são deletados por quê? Vocês já pararam para pensar no volume de denúncias que são recebidas e elas devem ser analisadas uma a uma? Pois é. Ah, mas então por que o YouTube não aumenta a sua equipe? Foi aumentado a equipe recentemente. O YouTube, a equipe de análise de denúncias do YouTube trabalha hoje, agora, já de um tempo para cá, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre tem gente fazendo análise. E aí, o YouTube percebeu que mesmo assim ele não iria dar conta. Sabe qual foi uma das formas para que ele melhorasse a velocidade para punir esse tipo de canal? Ele criou o programa Heroes. Vocês lembram do programa Heroes? Que um monte de youtuber foi lá e foi dar porrada no programa Heroes. Vocês lembram disso? Há alguns meses atrás, foi criado o programa Heroes exatamente para que esse tipo de situação, esse tipo de usuário não ficasse muito tempo atacando a plataforma. Foi exatamente por isso. Foi exatamente. Só que aí, todo mundo agora que fala que o YouTube não está fazendo nada, etc., todos esses youtubers, vários deles enormes youtubers brasileiros e também youtubers fora do Brasil, internacionais, o que eles fizeram? Eles atacaram o programa. E o programa, os ataques do programa, eles são tão ridículos que eles chegaram à conclusão, olha só, houve um consenso entre os youtubers, se você acessar os vídeos que ainda estão disponíveis desse pessoal. O youtuber falando mal e xingando de FDP quem trabalha no suporte, quem fala para eles para seguirem, mas na hora que tenta criar alguma coisa, eles vão lá e detonam também a coisa que precisa ser criada. Eles acharam que a gente, por exemplo, eu sou um hero. Eu vou entrar lá, eu não gostei de um vídeo, sei lá, eu não gostei do vídeo da pessoa mergulhando dentro de uma banheira de iogurte. E que eu simplesmente iria acabar com esse vídeo. Ou então um hater iria conseguir acabar com o canal, iria dar flag, iria dar strike em massa para acabar com o canal. Não é nada disso, não tinha nada a ver. Tem vídeos que eu gosto e tem vídeos que eu não gosto. Mas a minha avaliação nunca vai ser que eu vou denunciar vídeos em massa, canais de vídeos que eu não gosto. Eu vou denunciar canais de vídeos que são contrários aos termos do YouTube. E os termos são simples, apesar de muita gente tentar dizer que eles são complicados, os termos são bem simples. Você está com dúvida nos termos? Posta lá no fórum que a gente ajuda vocês a entender. Seja qual for o seu tamanho, posta lá, não tem problema. Se você tiver 1 inscrito ou 1 milhão de inscritos, você vai ser atendido do mesmo jeito. Então, é simplesmente bizarro. É simplesmente bizarro o quanto vocês, youtubers e grandes, vocês não entendem absolutamente nada da plataforma. Só sabem xingar, só sabem reclamar que a gente não está fazendo nada, que quem descobriu agora... Descobriram agora! Descobriram o quê, carapalho? Quantos vídeos tem dentro do próprio YouTube falando sobre boots de visualização? Ensinando como fazer? Isso aí é um trabalho gigantesco que a gente tem que fazer. Para cada um que a gente denuncia e um canal que é deletado, surgem 10 no lugar. Isso é uma praga. Isso não tem como. Sem a ajuda da comunidade, das pessoas denunciando, é impossível. É impossível uma equipe. A não ser que vocês queiram que o YouTube tenha o mesmo um número gigantesco de analistas. Tá, mas aí vocês aceitam a diminuir a porcentagem que vocês ganham nas taxas de anúncio? Vocês vão aceitar isso? Porque aí é uma questão mercadológica, óbvio. É óbvio, o YouTube é uma empresa, ela precisa dar dividendos para os seus acionistas. Vocês vão aceitar sair da porcentagem atual que vocês ganham da taxa de anúncio, que é maior do que 50%, e diminuir ela para ter uma equipe maior? Então parem de falar o que vocês não sabem. Vocês querem falar sobre o YouTube? Vocês querem falar sobre uma nova ferramenta? Vocês querem ter um canal sério para falar sobre os assuntos? Tá bom. Então seja democrático.
Fale então quais são as suas opiniões e chame um de nós da equipe para dar uma entrevista no canal de vocês, para responder as perguntas de vocês numa live, ou mande lá no fórum e coloque as perguntas lá no fórum, que aí a gente pode mostrar para vocês o que acontece e o que não acontece. As denúncias hoje são analisadas de forma extremamente lenta no YouTube e as decisões de exclusão de canais e etc. são extremamente lentos? São. Mas por quê? Porque quando lançam um sistema em que vá priorizar e que vá ajudar na velocidade disso, vocês caem matando de pau em cima sem nem saber o que vocês estão falando. Segundo vocês, eram pessoas de 14 anos, haters de 14 anos iriam atacar e etc. Um monte de coisa que vocês não sabem o que vocês estão falando. Parem de falar o que vocês não estão falando, que vocês adoram criticar. Vários e vários e vários canais. Todo mundo falou sobre o assunto, né? Os justiceiros da internet, que eles não conseguem ter um canal, eles não conseguem ter um canal de sucesso e querem derrubar o trabalho do outro. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Essas pessoas que trabalham em cima para tentar melhorar a plataforma, que trabalham no Heroes, que trabalham lá no fórum, o nosso objetivo é melhorar para vocês. Não para atacar o seu canal porque a gente tem inveja. De onde que você tira isso? De onde que vocês tiraram isso? Vocês conheceram alguém? Vocês conhecem alguém que é do Heroes? Provavelmente vocês nunca conheceram ninguém. Nunca conheceram ninguém. Nunca, nem sabem. Simplesmente sabe o que o YouTube fez? Calou sobre a plataforma. Alguém mais comentou alguma coisa? E quantos canais, quantos vídeos de vocês mesmos foram derrubados por haters que infiltraram no Heroes? Lamentável. Então vocês virem agora pagando de... Olha, eu fico extremamente... Nossa, eu fico absurdo com isso. Meu Deus, o criador de conteúdo honesto. Criador de conteúdo honesto. Mas na hora de falar, de xingar quem vocês nem conhecem, que trabalha para que a plataforma funcione de forma correta e justa, para vocês mesmos que estão ganhando muito, ganhando fama e etc., através do trabalho de vocês, e mais o trabalho da plataforma, vocês não estão nem aí. Na hora para falar sobre um programa que é lançado, vocês não entrevistam ninguém que é do YouTube, vocês não perguntam para ninguém, vocês não vão lá no fórum perguntar e questionar. Na hora que é para falar, sair falando que o YouTube não tá nem aí com seus anunciantes. Você que tá falando que o YouTube não tá nem aí porque, sei lá, o Itaú, a Wix e sei lá qual outro anunciante no YouTube, na hora que eles descobrirem, na hora que eles descobrirem que tem esse sistema para roubar dinheiro deles, eles vão parar de investir. Vocês sabem qual é a política do AdSense? Vocês sabem? Vou só falar uma coisa. Esse pessoal que usa esse sistema de colocar o vídeo escondido, sabe o que acontece com o canal deles rapidamente? Atividades de cliques inválidos. Vai lá no fórum, de novo, no fórum, pesquisa assim, atividade de clique inválido. Você vai ver lá que tem mais ou menos uns 200 tópicos por mês de pessoas reclamando que teve atividade de cliques inválidos. E ele achando ruim, porque o dinheiro, ele perdeu o dinheiro que estava lá. O dinheiro é devolvido para o anunciante. Toda vez que o YouTube percebe uma movimentação muito errada, por exemplo, a pessoa está clicando em todos os banners que aparecem, está vendo todas as propagandas até o final, o YouTube detecta isso. Vocês acham mesmo que o YouTube, ligado ao Google, seria tão fácil assim ganhar dinheiro em cima? O canal cai em atividade de clique inválido. Quando você cai em atividade de clique inválido, acontece duas coisas. Ou sua conta é suspensa por 30 dias, ou então, quando é um caso que é comprovadamente que você fez isso, o seu canal nunca mais, não é strike, não é suspensão da monetização, igual que daí o strike dura 3 meses e você precisa ficar mais 3 meses para a sua conta voltar a monetizar. Não. Acabou a monetização do seu canal. Acabou, para sempre, acabou. Não importa, você não consegue entrar em network, zerou. E se você tiver numa network e cair em atividade de clique inválido, simplesmente o YouTube não vai pagar a network e a network não vai te pagar.
e o seu dinheiro vai sumir da tela da network. E fim da história, da história, aquele canal não pode mais ser monetizado. Tá? Então, vocês já anunciaram, vocês que estão falando aí que os anunciantes do YouTube, quando souberem, vocês já anunciaram no YouTube para vocês saberem como que funciona? Qual é a política? Ou com alguma coisa? Ou usaram o AdWords para alguma coisa? Para muitos de vocês aí tem lojas virtuais. É óbvio que não. É óbvio que não. Você tem uma pessoa que comanda isso. Conversa com essa pessoa. Conversa com essa pessoa para perguntar como são os termos do AdWords. Como que o AdWords procura proteger o anunciante? A coisa mais importante para o Google são os seus anunciantes. É óbvio. Ele tem que fazer uma ponte entre anunciantes, produtores de conteúdos, no caso, a gente está falando aqui do YouTube, mas também o pessoal de blogs e sites, e quem quer consumir aquele conteúdo que está sendo criado. Por favor, parem com isso. Vocês querem realmente serem levados a sério? Então, falem a sério. Conversem corretamente. Sejam honestos. Ou escutem o outro lado. Analisem o que vocês estão falando aí. Porque vocês falam para muita gente. Vocês falam para muitas pessoas. E quando vocês começam a falar isso aí, vocês estão indo contra a própria plataforma que vocês estão utilizando. Há muitos problemas na plataforma, enormes. Toda semana a gente tem, praticamente todo dia a gente tem reunião e discussão sobre os problemas que estão ocorrendo na plataforma, o que tem que melhorar, o que tem que mudar e etc. O que é bom, qual ferramenta que foi aplicada que vai funcionar, qual que não vai funcionar. Tudo, sempre a gente tem isso. Então, fica parecendo do jeito que vocês falam que a gente é um bando de à toa, a gente que eu digo, a equipe do YouTube como toda, um bando de à toa jogando dominó. E sem saber de nada. E que precisa vir alguém para fazer uma análise da página inicial do YouTube para descobrir isso, ao invés de ser os especialistas do site. É isso. Um abraço.